Hoje, logo pela manhã, né, já viemos aqui para gravar esse vídeo, o último vídeo da série As 7 Cartas de Apocalipse. E essa eu deixei por último porque a igreja, né, é o momento que nós vivemos hoje. Hoje é esse momento. E já pedindo para você, né, deixar o seu like aí e compartilhar esse vídeo, porque o vídeo de hoje está muito interessante. Nós temos muitas coisas para compartilhar e eu vou fazer isso por etapas. Nós vamos ler a última carta, a carta à igreja de Laodiceia, e nós vamos compartilhar, né, em blocos separados essa carta. Então esse vídeo é só dedicado a essa carta, ok? Então vamos para a leitura e vamos para o compartilhar. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Vamos lá então. Como falei, eu não vou ler o texto todo, eu vou ler e vou compartilhar por etapas. Então, já no primeiro versículo, a gente identifica algumas coisas aqui. Primeiro, como eu já vim fazendo nas últimas cartas, né, as últimas 6 igrejas, nós precisamos entender o significado da palavra Laodiceia. Porque, como eu já disse nos vídeos anteriores, o nosso Senhor e Criador, Ele não escolheu aleatoriamente as igrejas. Desde a introdução eu já falei isso, né? As igrejas foram escolhidas, né, com fins específicos, ok? Porque existiam muitas outras igrejas aqui na altura. Então, tínhamos a igreja de Antioquia, de Jerusalém, né, a de Samaria, tinha muitas outras igrejas, mas o Senhor escolheu especificamente essas 7 para passar uma mensagem, um recado, ok? Então o termo Laodiceia, obviamente do grego, a gente precisa entender esse significado. Só que esse significado é um pouco complicado, mas a gente vai esmiuçar isso aqui. Então o termo law, né, que deu origem ao termo em inglês law, né, daquela série Law and Order, né, significa lei ou leis. Então law é lei ou leis, né? E diceia, que vem também no termo grego, significa, né, tribunal ou justiça. Mas precisamos entender isso um pouquinho melhor. Existe um termo no grego, né, na realidade que todo mundo usa muito, né, Odisseia. Até o pessoal aí que gosta, né, de assistir filmes, vamos dizer assim, de Guerra nas Estrelas e tal, né, uma Odisseia no espaço, os Jedis. Então, o termo Odisseia, na realidade, é uma obra literária que foi escrita por Homero, um grego, no 7º século antes de Cristo, do Messias, e relata a história de Ulisses, né, do retorno dele, né, da Guerra de Troia. Todo mundo conhece, né, o filme Troia aí. Então, o retorno dele de Troia e todas as aventuras que ele, né, todas as situações que ele viveu, as decisões que ele teve que tomar, né, os julgamentos que ele teve que fazer no retorno. Então, é interessante a obra. Porém, o termo Odisseia tem um significado um pouco mais interessante do que simplesmente tribunal e justiça. Significa você fazer um esquadrinhamento, ou seja, uma investigação, entende? Uma investigação inteligente, científica, de termos naturais e espirituais. O termo Odisseia, né, significa exatamente isso. Você pode pesquisar aí no dicionário. Então seria uma investigação minuciosa, né, de termos inteligentes de eventos naturais, né, eventos normais e eventos espirituais. Então o termo Odisseia aponta para isso. E Lau, né, aponta para lei ou leis. Agora, o que é uma lei? Né? Vamos falar de lei então. É a lei, a Torá do Criador? Não, não é isso que se refere o termo Laodiceia, porque é um termo grego. Então, a lei que eles se referem aqui é a lei humana, é uma lei natural, uma lei normal. E o que resume a lei? Direitos e deveres do cidadão. Então, a lei são os direitos e os deveres do cidadão. Então, o que a gente pode entender desse termo Laodiceia? Que o homem, ele cria leis
que começa, obviamente, todo o sistema legal do mundo começa na Torá, mas o homem faz o quê? Coloca os seus dedinhos, né? E começa a estender e criar novas leis e começar a fazer com que essas leis sejam superiores à lei do Criador, com direitos e deveres. E hoje nós vivemos esse tempo, né? É o tempo dos direitos. Todo mundo tem direitos, os direitos humanos, né? Os direitos de todo mundo tem direito, mas os deveres muitas vezes são esquecidos. Entende isso? Então o termo law, leis, aponta para isso. Que interessante, nós vivemos isso exatamente nesse momento, mas são leis humanas. E o outro termo aqui, que fala de uma investigação, né, científica de ordem natural e espiritual, uma investigação inteligente, que estabelece os fundamentos dessa lei humana. Estão entendendo então? Então, Odisseia, que é essa investigação natural, científica e espiritual, né, que estabelece as bases do sistema legal tradicional humano. Ou seja, resumindo, seria o homem no controle das leis da sua própria vida e da sua própria cosmovisão, ou seja, do seu próprio reino. Ou seja, é o ápice do homem no domínio, no controle, a ascensão do homem sem auxílio do Criador. Estão entendendo agora o termo Laodiceia? É bem profundo isso. Então, olha para você ver o tempo que nós estamos gastando aqui só interpretando o nome Laodiceia. Agora, olha como o Criador se identifica aqui. Ele diz, eu sou o Amém. O que é o Amém? Geralmente é que nós falamos no final da nossa oração. Amém, ou seja, que assim seja, que seja como o Criador ordenou. Então, ele se identifica, eu sou o fim de todas as coisas. Eu sou a conclusão de tudo. Eu sou. O Criador já começa falando isso. Eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Olha que interessante. Porque a ciência moderna, ela precisa, né, de testemunho. A gente chama todo ato científico que é feito hoje, né, precisa de quê? Validação por pares, né? Testificação por pares, revisão por pares. Pares o que? Científicos. Então, você faz um artigo científico hoje e lança, ele precisa ser revisado por pares ou cientistas de alto padrão, né? De alto nível, né? Pelo menos assim deveria ser, para revisar isso. Então, o que o Senhor diz aqui? Eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Olha como o Criador, né, o nosso Senhor Yahushua HaMashiach se identifica. Eu sou aquele que verdadeiramente traz a palavra final, que testemunha a verdade, que fala de fato aquilo que é. Que interessante isso. Aquilo que é verdadeiro. E a terceira identificação dele, olha só, meus queridos, eu sou o princípio da criação de Deus. Que interessante, ele fala, eu sou o Amém, eu sou o fim. Aí a terceira identificação dele é, eu sou o princípio da criação de Deus, ou seja, tudo foi criado por mim. Cada coisa que existe nessa ciência moderna, fui eu quem estabeleci, fui eu quem criei. Portanto, eu conheço todas as coisas e eu identifico todas as coisas porque eu mesmo as criei. Eu mesmo as pus no cada devido lugar. Quando você olha para o céu, né? Os céus gritam a glória de Deus, anunciam a glória de Deus, proclamam a glória de Deus. Não é assim que está escrito? Né? E o firmamento, as obras das suas mãos. Poderoso. Trazendo textos para você. Então, olha como o Criador se identifica aqui, né? Em contraposto exatamente ao nome, né? Laodiceia, ou seja, o governo da ciência e das leis e da ciência moderna. Basicamente seria isso. Agora vamos para os próximos versículos, os dois próximos versículos. Vamos lá, vamos esmiuçar mais o texto. Diz assim, eu sei das tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Oxalá fosses, ou né, quem dera fosses frio ou fosses quente, que eu daria um jeito nisso, traduzindo aqui. Versículo 16 diz assim, assim, porque és morno e não és frio e nem és quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aqui já está liberando uma palavra profética. Vamos entender então o que é
né, a questão aqui da mornidão, porque o quente é um estado, né, do ápice. Vamos colocar a água como referência, né? Nosso planeta aí é quase 70% de água. Então, o quente, né, vamos dizer assim, é quando a água começa a estar em ebulição, então ela está no seu estado máximo. E o frio é quando ela começa a entrar em estado de congelamento, quer dizer, sua temperatura mínima antes do congelamento. E o quente, sua temperatura máxima antes da ebulição. Estão entendendo? O que é a mornidão? É equilibrar o quente com o frio, chegar numa temperatura que seja uma temperatura ambiente, ou seja, normativa, que seja de acordo com o ambiente que está gerado. O que significa isso? Romanos 2 diz o que? O Espírito Santo diz para o apóstolo Paulo. Ele fala assim: rogo-vos, pois. A palavra lá usada em Romanos 12 é rogar, eu te imploro de joelhos. Não vos conformeis com este século, com este mundo. O que é conformar? Se colocar na forma, ou seja, se amoldar, se informar com o mundo, com o sistema. Não vos conformeis com esse mundo, mas renovais o vosso entendimento, apresentando o teu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ok? Interessante a palavra agradável, porque a palavra agradável, né, ela nos lembra de fé, porque sem fé é impossível agradar o Criador. Então, para que você entregue um sacrifício agradável, é um sacrifício feito pela fé. E a fé é convicção de fatos, né? Coisas que você não vê, mas que pela fé você pode trazer à existência. E assim que é. Agora, olha que interessante aqui. O Criador ele começa a citar, então, frases ou situações que a própria igreja de Laodiceia declara com a sua própria boca. Olha o que Laodiceia fala. E dizes no seu interior, no seu coração: eu sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta. Não sabes, aí ele fala, o Criador falando, você não sabe que és um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e um nu. 5 adjetivos. Interessante isso. Porque dentro da igreja de Laodiceia está acontecendo algo. A era que nós vivemos hoje, meu querido. O que acontece? A palavra do Criador, ele fala, a minha palavra é o quente. E a ciência, né, dita moderna é o frio. Ele fala assim, não tente equilibrar isso a ponto de simplesmente a ponto de que a ciência venha suplantar a minha palavra. Porque é exatamente isso que está acontecendo. Hoje, a ciência se tornou um Deus inquestionável. Você questionar a ciência hoje é heresia. Não é mais heresia questionar a palavra de Deus, não. Eles pegaram a palavra de Deus e desceram a um nível raso, baixo, e colocaram a ciência no nível alto. Tipo, assim. A ciência, né, a palavra de Deus, ela tem que se amoldar à ciência. Ou seja, se a ciência está falando algo, mas a palavra de Deus fala algo diferente, o que eles fazem? Um mito, ou uma forma de suplantar, dizer que isso aqui é um mito, e não é bem assim, é assim. Então eles amoldam a palavra de Deus naquilo que a ciência, ou a teoricamente chamada ciência, ou o cientificismo moderno, vamos falar de cientificismo, está falando. É exatamente isso aqui que os versículos anteriores dizem, a mornidão. Você fazer com que a palavra de Deus se amolde à ciência. E não é isso, é o contrário. É fazer com que a verdadeira ciência, a ciência que vem do Criador, suba ao nível, né, de se encaixar na palavra de Deus. A palavra de Deus, do Criador, do Eterno, de Yahweh, ele deixou bem claro logo no começo, eu sou o princípio da criação de Deus. Eu sou o Amém, eu sou o início e o fim, o Aleph e o Tav, o Alfa e o Ômega. Então, se você quer ter uma verdadeira ciência, tem a palavra de Deus como um modelo. Esse é o modelo, e não isso. A ciência moderna, tradicional é o modelo, mas isso é o modelo. Estão entendendo que a palavra do Criador está falando aqui? E olha o que mais. Ele fala assim, não, nós somos ricos, ou seja, nós temos
o conhecimento, nós temos as provisões necessárias, nós sabemos todas as coisas. E ele diz aqui que você não sabe que você é um desgraçado, você está com esse tipo de pensamento fora da graça. A graça é um presente imerecido. Então, não tem esse tipo de pensamento, porque isso te tira da graça. E olha o que mais. Diz aqui, és miserável, ou seja, acha que é rico, mas está em miséria, porque a verdadeira riqueza está em crescer e conhecer a palavra do Criador. Ele diz mais, é pobre, né? Pobre, por quê? Porque o que você acha que é ciência e conhecimento, perto da verdadeira ciência do Criador, é uma pobreza. Ele diz mais, é cego, porque você acha que vê algo, mas verdadeiramente, a verdadeira visão, ela está quando você coloca os teus olhos no Criador e na palavra. E nós vamos mergulhar mais nesse texto. Diz mais, é nu. Nu, né? Fala de atos de justiça. Aliás, as vestes, né? No livro de Apocalipse fala de atos de justiça. E quando você está nu, a referência de nu aqui, os seus atos não têm nenhuma justiça. Olha que interessante, porque o nome Laodiceia significa também, né, justiça. Só que uma justiça humana, uma justiça feita com as próprias mãos, né? Uma tentativa de fazer justiça, vamos dizer assim. E aqui ele fala que está nu, você está desprovido da verdadeira justiça, dos verdadeiros atos de justiça. Aí, no versículo 18, o Criador diz, aconselho-te que de mim compres, olha só os elementos, ouro provado no fogo, para te enriqueceres, vestes brancas, né, para cobrir a tua nudez. E terceiro, para que não apareça a vergonha, né? E o terceiro, colírio para ungir os teus olhos, para que você possa enxergar a verdadeira palavra, ou a verdade, né, que está simplesmente oculta aos olhos daqueles que acham que detêm algum tipo de conhecimento. Agora olha que interessante, vamos apontar aqui, o ouro aponta para a palavra, ou seja, o verdadeiro conhecimento, ou a verdadeira justiça, ou a lei verdadeira, a Torá, a instrução, a palavra Torá significa instrução, a instrução verdadeira está nesse ouro provado no fogo, ou seja, nessa palavra, que é a palavra do Criador, porque refinado fala que não contém impureza, tudo que passa por refinamento é puro, não tem impureza, não tem mistura, é santo, é isso que está falando a palavra, é verdadeiro, é fiel. Então, palavra provada no fogo é isso, é algo fiel, é algo verdadeiro, é algo que você pode confiar de toda a sua alma e todo o seu conhecimento. Mas a ciência moderna diz que não. Você não pode confiar nisso aqui, que isso aqui é mito. A palavra de Deus é mito. Verdade é isso aqui, que é baseado em filosofia e teorias, que não pode ser provada. Porque uma teoria, quando ela não pode ser provada em laboratório, ou pode ser repetida às vezes, né? O fato ali empírico ser reproduzido e o resultado sempre parecer ser semelhante, não passa de teoria. Agora olha que interessante, ele diz mais aqui, vestes para cobrir a tua nudez, ou seja, vestes brancas. Em Apocalipse 19, quando João vê, aqueles vestidos de branco que vieram da grande tribulação, falou, quem são estes e que vestes são essas? Ele fala, esses são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E essas vestes brancas são os atos de justiça dos santos. É quando você pega toda a justiça humana, descarta ela e pega aquilo que é justiça verdadeira, né, e coloca sobre a palavra do Criador, como ela sendo a referência, o início e o fim de tudo. Agora olha que interessante aqui. Ele fala, colírio para ungir os teus olhos. Ok? Então o colírio nos fala de algo que limpa, que tira as escamas dos olhos, que faz com que você enxergue claramente, não nebulosamente. Ok? Então, quando você usa o colírio, ele limpa os seus olhos. E o colírio também nos fala do Espírito Santo, porque o colírio, a base dele é líquida. E o Espírito Santo fala que, né, que ele é a nossa água, no nosso interior, aquele que, João 4, né, do teu interior fluiriam rios de águas vivas. Então, o Espírito Santo ele é comparado a rios de águas vivas. É um dos atributos do Espírito Santo, né?
nos conduzir, nos purificar, nos limpar, nos trazer visão, porque é um papel fundamental, né? Convencer o homem do juízo, do pecado e da justiça. Aliás, do pecado, da justiça e do juízo. Essa seria corretamente a ordem. Então, esse é o papel dele, convencer, ou seja, nos purificar de tudo aquilo que é natural e trazer sobre nós, né, uma visão clara da palavra do Criador, daquilo que é verdadeiro, do que é fiel, do que é confiável. E aí ele diz mais aqui: eu repreendo e disciplino, ou castigo em outra versão, a todos quantos amo. E aí ele dá uma repreensão: seja, pois, zeloso e arrepende. Zeloso é você ter um zelo, um respeito, uma verdadeira adoração pela palavra do Criador, por aquilo que ele nos instrui. E ele fala mais: e arrepende. A palavra arrependimento aqui do grego significa metanoia. O que significa? Meta é acima, e noia vem da raiz nous, que significa mente. Então, o verdadeiro arrependimento é você andar acima daquilo que é natural, no espiritual, ou seja, é uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade, você abandonar a mente natural, humana, caída, perecível, e você andar no sobrenatural, né? Na mente de Cristo, na mente do Messias, do Criador, porque é isso que Paulo fala, né? Que o Senhor possa gerar em nós, tomar nosso entendimento cativo ao conhecimento de Yahushua HaMashiach, do Messias. Está nas epístolas de Paulo. Diz mais aqui, ele fala: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, aquele, na realidade fala aqui, se alguém ou aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta da sua casa, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. A promessa é exatamente isso. Se você depositar toda a sua confiança no Criador, porque está falando exatamente isso: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua mente, com todo o seu conhecimento, com toda a sua alma, com todas as suas emoções, com o seu psique completo. Adorarás ao Senhor, primeiro mandamento, e depois ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É isso que ele está falando aqui. Abrir a porta da sua casa. Eu entrarei e terei comunhão, ou seja, eu vou compartilhar com você as coisas que ninguém pode ter acesso, porque só tem acesso aquele que tem através de fé e confiança completa na minha palavra, no meu sacrifício. É isso que o Messias está falando. Ele vai compartilhar coisas profundas com quem tem um profundo desejo, uma profunda confiança. Não nada que é de ciência moderna, não. Nele, na sua palavra, ela como alicerce total. Agora olha aqui mais. Ele fecha aqui e diz assim: a promessa é tremenda, porque ele diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A promessa que é poderosa, porque aqui a promessa fala de governo, de você se assentar junto com o Messias no trono, para julgar, liderar e governar todas as nações da terra. Então a promessa aqui é uma promessa de governo, um governo verdadeiro, porque o governo que o homem te promete aqui nessa terra caída é um governo caído, é um governo que visa minorias, é um governo que visa destruir completamente o Criador, a palavra do Criador e os preceitos de fé do Criador, e colocar ele a um nível de um mito, uma história, algo que não passa de um conto de fadas. Basicamente é isso que essa modernidade toda tem feito, essa mentalidade toda tem feito com isso. Por isso que o Senhor Jesus, no sermão escatológico, Mateus 24 diz: porventura, quando o Filho do Homem voltar, acharei eu fé na terra? Porque o alvo principal do cientificismo moderno é destruir tudo que se relaciona ou se trata do Criador, da sua santa palavra, do seu Santo Espírito.
É isso que se trata. Amém? Essa é a nossa carta à igreja de Laodiceia. É a era, é o tempo, é o momento que nós vivemos agora. E nunca poderia ser tão real, tão claro e tão atual quanto os dias que nós vivemos nesse tempo de pandemia. Nesse tempo é muito forte a evidência do que a ciência tem feito no meio, da população, no meio daqueles que creem no Criador. Amém? Shalom, fique na paz. Os próximos vídeos agora que eu vou estar gravando, eu já vou começar a entrar no livro que eu estou lendo e eu vou indicar esse livro. Vai ser muito interessante se você puder ler, ok? Shalom, fique na paz e até o próximo vídeo.